falava, que a gente tem que colocar mais vezes na mesa, falar a respeito. E recentemente a Lei Maria da Penha completou 18 anos e leva a gente a ter reflexões importantes, né, professor? Diante dos números, do cenário. Mas para a gente começar do começo, gostaria que o senhor conversasse com a nossa audiência sobre o formato da lei, se já sofreu algumas alterações, os debates atuais, para quem nos ouve compreender um pouco melhor a sua amplitude. Sim, sem dúvida. É bom a gente falar a respeito disso e dar o boa tarde, né, para ouvintes e telespectadores do Estúdio CBN, ao professor João Edson, a você, radialista e jornalista Marcela, que tão bem fazem, né, em prol da comunicação e do esclarecimento aqui em Mato Grosso e Brasil afora. A Lei Maria da Penha, como você bem falou, ela está fazendo aniversário. E se ela fosse uma pessoa, ela estaria então adquirindo a sua maioridade, tanto civil quanto penal, porque ela faz justamente 18 anos de idade hoje. Na verdade, esse mês. Daí o fato de nós não comemorarmos, porque infelizmente os números e os indicadores de violência, tanto em Cuiabá quanto em Mato Grosso no Brasil, não nos permitem ainda fazer isso. Mas é uma ocasião para que nós reflitamos a respeito das contribuições, e foram várias que a Lei Maria da Penha trouxe até agora. E, de fato, foram várias as alterações que ela sofreu, mas alterações sempre para melhor. Então, ela nasceu lá em 2006, a partir de uma espécie de condenação que houve por conta daquilo que aconteceu com aquela pessoa cujo nome serviu para justamente dar o nome à lei, né? A Maria da Penha, ela sofreu 2 homicídios. À época, nós não tínhamos ainda no nosso Código Penal o crime específico voltado a mulheres, no contexto familiar ou doméstico. E, por conta disso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos entendeu que o Brasil foi omisso em vários aspectos, em relação à assistência, em relação à agilidade por parte da Justiça, e foi, de alguma forma, o Brasil, então, impelido a proteger de maneira melhor e de maneira mais efetiva as suas mulheres contra todos os atos de violência. Nasce, então, a Lei Maria da Penha, que, por incrível que pareça, os mais desavisados podem pensar assim, poxa, mas nós ainda presenciamos, infelizmente, muita violência acontecendo intramuros, ou seja, dentro dos lares. Mas isso acontece não por falha da lei, porque a lei é boa. Inclusive, um ranking de qualidade da lei já foi, inclusive, estabelecido mundialmente. E a nossa lei, para surpresa de alguns, ela ocupa o 3º lugar. Sabia, professor? Perde apenas para a lei espanhola e a lei chilena. Por quê? Porque ela ataca o problema da violência não apenas através da repressão, que é importante. A repressão, prisão, tornozeleira eletrônica, aquelas pessoas que são recalcitrantes, processo, condenação, quando houver provas para tanto, mas também ela busca resolver através da assistência social, não apenas da vítima, mas também aos filhos e os agressores, e através de atividades educativas / preventivas. Por isso a lei é tão boa. E ela sofreu, de fato, alterações. Muitas das alterações, inclusive, nasceram a partir de grupos de estudo formados por promotores e promotoras de justiça, Brasil afora. Uma delas, inclusive, criou, dentro da própria lei, um único artigo que fala sobre punição dentro dela. Que são aquelas situações em que o homem recebe um comunicado dizendo assim, olha, a sua mulher, a sua convivente, a sua namorada ou a sua esposa não quer mais que você se aproxime dela. Nem de forma digital, eletrônica, nem de forma presencial. Medida protetiva? A medida protetiva. E vem um homem, então, inconformado, as mais das vezes, com aquele rompimento, achando-se dono daquela mulher e desrespeita aquela vontade da mulher e a decisão judicial. O que foi feito? Uma das alterações mais relevantes. Constou-se dentro da Lei de Maria da Penha um tipo penal, ou seja, um crime. É o único crime que tem dentro da Lei Maria da Penha, de descumprimento de medida protetiva. E graças a isso, homens insistentes, inconvenientes, desrespeitosos e perigosos estão sendo presos em flagrante aqui em Cuiabá, no Mato Grosso e Brasil. Todos os dias, felizmente, graças a essa alteração legislativa. E os números dos casos, né, Tiago, a gente não tem como estabelecer um parâmetro a gente estabelece parâmetro quando a gente tem uma sequência de pesquisas, de números, de dados. Considerando que até a Constituição de 88, o homem, enquanto homem casado, chefe de família, não sei o que, ele era protegido. Então, posso dizer o seguinte, a pessoa, mesmo que cometia violência contra filhos e contra a esposa, ele era protegido. Como ele era protegido pela lei, ele não constava na estatística. Então, muitas vezes, acho que a gente assusta um pouco, escuta, mas esse mês aconteceu tantos. Se a gente voltasse em 1970, quantos aconteceria? E a gente não ficava sabendo porque não podia.
Porque mesmo a mulher morrendo, mesmo ela tendo situações terríveis, a razão ainda estaria em relação ao homem. Lembrando que é chamada a Constituição Cidadã por tantos motivos de 88, uma delas é exatamente essa, né? Que sai, inclusive, a partir de 88, que a mulher, no casamento, tem o direito de escolher se vai colocar seu sobrenome ou não. Antes não tinha. E aí tem um dado interessante, que são 2 fatores. Um começa lá com o Império Romano, que é o direito romano, que é a aliança. Né? A gente perguntou, por que você não usa aliança? É porque eu sou meio radical para algumas coisas, né? A aliança, veja bem, antes do casamento civil, existiu a propriedade privada. A propriedade privada romana, como as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, era dada por símbolos, os brasões. Por isso que os homens carregavam tantas coisas penduradas no dedo, aqueles anéis, e no pescoço. Eram desenhos, e aqueles desenhos significavam, eles tinham o desenho no corpo, carregando que era proprietário, e lá na propriedade também tinha o brasão, para dizer, aquela propriedade pertence a mim. Quando é instituído o Código Civil com o casamento civil, eu não podia, no caso do boi, por exemplo, marcava o boi, uma das coisas mais antigas, pega um ferro quente com símbolo e marca o boi. Como ele se tornava proprietário da mulher, não podia marcar a mulher, passou a se usar a aliança. Não existe nada sagrado na ideia da aliança, que inventaram depois. Na realidade foi isso mesmo. É tanto que as mulheres, se andava sozinha em alguma coisa e não tivesse aliança, poderia ser capturada por qualquer homem. Por isso que a violência sexual não era crime. Tá? Você tem que entender o percurso da história. Esse foi o primeiro momento lá. Depois, ele saiu dessa condição e a mulher casada só era casada, aqui já estou falando depois da Revolução Francesa, só era casada se ela carregasse no seu nome o sobrenome do marido, e jamais o inverso. Então, por isso que quando casava, modificava os nomes, o sobrenome. Tinha o nome da família, desaparecia o nome da família e entrava aquele sobrenome. A Constituição de 88 liberou essa condição. Pode ser até o contrário. A mulher até pode ceder agora o nome, se quiser, para o marido. Sim. Se não quiser, não faz. Existe a liberdade total. Então, se a gente dá uma olhada, né, Tiago, a gente escandaliza com os números porque a constatação do crime é jovem. Sim. Podemos dizer que faz aí menos de 20 anos que se constata o crime. Antes não era. E quando se fala de casamento, a gente lembra das leis civis. Sim. E há não muito tempo, em meados do século passado, a mulher que já era adulta, já exercia livremente Sim. a sua vida civil. No momento que ela casava, ela perdia essa autonomia. Perdia. Ela passava a não mais ser a dona do nariz dela para efeitos de celebrações de negócio. Pensa, isso há não muito tempo. 1902 na Inglaterra, primeiro lugar. Então a mulher se tornava relativamente incapaz, não por ela não conseguir gerir a sua vida civil normalmente, mas pelo simples fato de ela estabelecer um matrimônio com o homem e passar então a confiar no homem essa função de gerir não apenas a vida econômica dele, mas a vida econômica dela. Para você ver que a gente percebe o machismo e aquele machismo construído, estratificado, né? Sim. Degrau em degrau, até mesmo nas nossas leis. Felizmente, Sim. isso não mais acontece. Mas doutor, um tanto quanto enraizado, né? O professor fez um apanhado histórico muito importante. A gente está debatendo, né, a celebração, se a gente pode usar essa palavra dessa data, dessa maioridade de 18 anos, mas, por outro lado, diariamente, seja na TV, no rádio, aqui, constantemente, os casos vêm aumentando. A gente tem uma lei que o senhor diz que é a terceira melhor, ou seja, no papel está funcionando muito bem o apanhado, as mudanças estão acontecendo. Eu quero que o senhor também, doutor, é claro, sempre com embasamento jurídico, com a experiência que o senhor tem, tente conosco fazer esse exercício para a gente compreender o porquê desse cenário. Nesse apanhado histórico que o professor falou, será que justamente a independência da mulher financeira, o trabalho, isso também aumenta, né, essa autonomia que a mulher provoca mais violência, né? Provoca essa violência, para a gente tentar também fazer esse exercício de tentar entender nessas linhas, né, silenciosas que assustam, mas se é uma lei tão boa, se está aí há 18 anos, por que os números aumentam tanto, doutor? Assim, o que acontece é que a opressão em relação ao gênero feminino não é algo de agora. Na verdade, vem de séculos. Vem de séculos. E a tomada de consciência por parte da sociedade, especialmente a sociedade brasileira, da necessidade de se estabelecer uma igualdade genuína, aquela assegurada pela Constituição, entre homens e mulheres. A partir da Constituição Federal, essa tomada de consciência é recente. E ela veio de forma mais efetiva com a Lei Maria da Penha, ou seja, há poucos 18 anos. E então,
essa construção dessa mentalidade de opressão, de discriminação, de invisibilização, de descredibilização, discriminação econômica, funcional, profissional, acadêmica, de todas as formas contra a mulher, é uma construção que vem de longa data. Evidentemente que a gente, para problemas complicados, não podemos encontrar soluções fáceis nem rápidas. Entretanto, nós não podemos sentar em cima dessa constatação de que o machismo vem de longa data e falarmos, então, se o machismo levou séculos para ser construído, logo, para ser desconstruído, levará também os mesmos séculos. Não, porque hoje a sociedade ela é mais enérgica, ela é mais consciente e ela sabe que ela precisa utilizar e ela precisa de muito menos tempo para poder debelar esse problema. E tem ferramentas para isso, né? E tem ferramentas para isso. E é nessa missão que nós estamos imbuídos. E aí o que acontece? Por conta dessa tomada de consciência, a mulher, a partir da Lei Maria da Penha, a partir da massificação de informações, de orientações, de esclarecimentos, muitos deles vindo, inclusive, através de órgãos de comunicação sérios, qualificados como o Estúdio CBN, ela passa a perceber de forma mais nítida que ela está sendo vítima da violência. Sim. E ela passa também a constatar em quais portas ela pode bater do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Defensoria, da Secretaria de Assistência Social, do município em geral, do Estado. Em quais portas ela pode bater para receber um acolhimento. Com isso, a mulher, então, ela passa a ser menos vulnerável ao homem e se encoraja para que possa, então, tomar iniciativa e romper aquele vínculo e denunciar aquele agressor. Então, o que acontece não é que os números tenham aumentado, é que as mulheres estão se sentindo mais encorajadas, principalmente aquelas que passaram, às vezes, décadas de opressão, de violência silenciosa dentro dos lares, e agora elas passam a se sentir encorajadas pela vizinha, pela uma campanha veiculada na TV, na rádio, a denunciar. Daí a impressão que nós temos de que os números estão aumentando de forma absoluta. Na verdade, não. Nós estamos retirando aquela mulher da situação de invisibilidade, trazendo aquilo à tona. Ou seja, eu, como sempre sou uma pessoa que tem uma visão otimista, o que vai acontecer? A partir do momento em que nós trouxermos todas essas situações do ostracismo, da obscuridade, da invisibilidade, trouxermos à luz, aí sim, depois desse processo, os números absolutos vão começar a decair. A única situação que eu vislumbro, pela experiência que nós temos, os estudos que nós fizemos recentemente, que fizeram com que os números absolutamente aumentassem, foi o fenômeno totalmente extraordinário que vivenciamos anos atrás, da pandemia. Esse sim elevou absolutamente os números. É que passou uma concentração de pessoas no mesmo espaço, né? O mesmo espaço, perda de emprego, aumento do estresse, diminuição das portas e dos meios que a mulher poderia utilizar para poder denunciar, porque estava tudo fechado. A mulher, às vezes, apanhava, era agredida sistematicamente, passava por aquele ciclo de violência, a escalada da gravidade dos crimes ia aumentando, né? Do xingamento para ameaça, da ameaça para agressão física, da agressão física para o cárcere privado, culminando, inclusive, com o feminicídio, infelizmente, em alguns casos. E a mulher não sabia como que ela ia fazer para as autoridades tomarem conhecimento. Porque tanto a iniciativa privada, em boa parte, quanto os órgãos públicos, que poderiam fazer o acolhimento e receber aquela denúncia, estavam também fechados ou com seus canais de atendimento reduzidos. E ela não conhecia isso. Porque estávamos isolados, né? Doutor, eu vi que o senhor fez um panorama bastante otimista, o senhor até usou essa palavra. Eu sou mesmo. Mas os casos, olhando o feminicídio que a gente tem noticiado tanto, né, professor? Casos, a impressão, então, que a gente tem, porque está sendo noticiado que está aumentando? Por que dessa sensação? Inclusive, a gente citou aqui a senadora Margarete Busetti, que foi conversar com Lira presencialmente para fazer essa pressão, também a deputada Gisela Simona. Por que a gente tem essa sensação? Ou no caso de feminicídio realmente está acontecendo? Não, eu entendo que os indicadores de violência doméstica, em geral, eles aumentam porque nós estamos tirando da situação de invisibilidade aquelas mulheres que muitas vezes não denunciavam, não tinham coragem ou não sabiam os canais de atendimento que ela poderia usar. Silenciavam. Agora, a questão do feminicídio, se nós formos avaliar, infelizmente, é um fenômeno crescente mundial. E nós podemos falar que Mato Grosso ocupa uma desonrosa posição, proporcionalmente a 100 mil mulheres, de primeiro do ranking, no Brasil. Proporcionalmente a 100 mil mulheres, é o lugar onde mais se mata
pelas mãos do convivente, do namorado, do ficante, do esposo. Mas percebemos também que Brasil afora isso aumenta. Em 2023 foram 1.467 feminicídios. E pela crescente que verificamos no semestre passado, infelizmente parece que é uma tendência de esse ano nós superarmos esses números. Então existem N teses para que isso aconteça. Agora eu posso assegurar o seguinte, não é por ineficiência da lei. Não é por ineficiência da lei. Alguns falam, inclusive, assim, olha, a mulher ela está mais dona do seu nariz. Hoje ela não se submete mais à dominação, ao controle, à chantagem do marido. Hoje ela está se sentindo mais empoderada para que ela possa pedir as contas para aquele marido. Falar, não quero mais ficar com você. Chega dessa vida. Sim. E o momento mais crítico dentro de um relacionamento e mais propenso ao acontecimento de situações graves contra aquela mulher é naqueles 2, 3 primeiros meses do rompimento. É naquele momento em que aquele homem, as mais das vezes inconformado, né, indignado por se sentir dono daquela mulher e por se sentir traído pelo simples fato dela não querer mais conviver com ele, que ele passa a persegui-la, que ele passa a sistematicamente efetuar ligações, insistentemente querer o retorno, utilizando muitas vezes os filhos como moeda de troca, e aí nessas situações é que muitas vezes eclode o feminicídio. Então, uma das teses que nós temos é a mulher se encontra hoje mais confiante para que ela possa se desvincular daquelas relações tóxicas. Porque vamos concordar, vocês vão concordar comigo, muitas das vítimas de feminicídio que nós percebemos nesses últimos anos, se elas permanecessem silentes, se elas concordassem em sofrerem... Submeter a condição, né? Sofrerem pequenas parcelas, se é que a gente pode Sim. dizer que isso é pequena, né? Porque nunca é pequena. Sim. Mas a submeter a crimes menos graves dentro de casa diuturnamente, possivelmente, diante dessa não revelação dela e dessa submissão, ela não teria sido vítima disso. Então, é uma das teses possíveis que nós temos. Nossa, e é assustador ouvir o doutor falando, né, professor? A gente faz vários paralelos, né? No período da escravidão, os escravos pacíficos que não reivindicavam seus direitos não apanhavam e não morriam. Quem apanhava e morria, quem mostrava que estava sendo sofrido, tá? O cara que aceitava trabalhar 20 horas sem comer, ele ficava ali ele ia morrer porque ele não tinha muito tempo de vida, mas não ia sofrer os chamados maus tratos, né? Sim. Esse mesmo processo se aplica. E aí tem uma coisa que me incomoda, doutor Tiago, que é o seguinte, por questão... Foi do período da bolha ali anterior, eu tive que aprofundar um pouco nessas questões, e por aquilo que aconteceu com o Daniel Alves, eu terminei estudando a legislação espanhola. Que é as outras, mundial. Helena, a legislação espanhola. Lugar, ou primeiro? Primeira, espanhola, chilena em segundo. Isso. A espanhola é fantástica, a forma como ela coloca as coisas, tá? E o fundamento da legislação espanhola foi totalmente científica, não foi milagre de político. Tá? E eles baseado em 2 princípios, que você tem que ter paralelo ao processo repressivo um processo educativo. Que lá existe obrigação, o cara cometeu tal crime, ele vai ter que frequentar, é igual o cara comete um delito de trânsito aqui no Brasil e tem que fazer 20 horas, 30 horas de escolinha, lá tem isso. Então a educação ela vem junto com esse processo, não só a criminalização, mas ela traz um processo educativo. E eles se basearam isso dentro da ciência para fazer isso. Né? Aqui nós somos milagreiros. Surge um político com uma ideia fantástica, não consulta nem quem está envolvido nisso, não consulta a ciência, não olha sequer os dados de pesquisa, não olha os números, e nós temos uma tendência de, ao invés de pensar num processo de justiça construtiva, a gente sempre pensa em vingança. E está cheio de projeto-leis... E somos imediatistas. Imediatista. Gente aprovando um punhado de projeto-lei sobre a condição de vingança. Falo isso por causa de um caso muito sério aqui de Mato Grosso, doloridíssimo, né, que foi o caso do deputado que perdeu a filha. Né? E o próprio deputado aprovou hoje uma legislação que a mulher, sobre a questão de proteção, ela ganha direito a... que eu não sei nem se vai ser constitucional isso, porque tem alguns aferimentos aí, né? Também não sou especialista para determinar isso. Ela pode ter o porte de arma. E aí tem um dado interessante, que eu estava olhando para o período da bolha. A maioria das mulheres, a grande maioria das mulheres, não lembro o número agora, mas cerca de 70% das mulheres, sob proteção, elas não têm condições de comprar comida. Quem que vai dar arma para ela? Quem que vai treinar ela para atirar? Aí outra coisa, nós entramos na questão do nosso Código Penal. Se existe uma arma do outro lado,
eu vou livrar boa parte do crime de quem está cometendo feminicídio, porque a pessoa tem o direito à legítima defesa. Dá uma olhada que loucura que estão fazendo. Tá? Quando não, vai acontecer o seguinte, a pessoa que está pensando em matar, ele não manda uma carta antes, ele não telefona, né? Ele pode entrar nessa casa em determinado local, pegar essa arma e matar a pessoa com a arma e dizer que foi legítima defesa que está sendo matado ele. Então, assim, as pessoas fazem as coisas numa pura emoção, tá? E aumenta a questão do crime. Eu tenho falado aqui constantemente, tem gente que fica bravo comigo, né? Questão... Bravo com o senhor, professor, é por causa impossível. Questão da arma. Mas as pessoas não olham para os dados, não olham para a Na estatística. verdade, eu acho que eles não ficam bravos, eu acho que eles não concordam. E é justa essa visão, né? Mas, o Mas tem que olhar a desperta ciência, tem que olhar o número. uma reflexão Sabe? com base científica, é importante. Aquilo Mas, que eu falo, eu doutor, não sou teimoso, me apresento os dados que eu mude de Sim, opinião. Sim. Né? Isso é sabido, né, professor? Ele fica de olho na ciência, mas a gente quer ouvir uma resposta completa e por Sim. conta do repórter CBN, lembra dele? Sim, Ele lembro. está de volta, trazendo as principais notícias do país a cada meia hora. Então a gente faz esse intervalo breve, daqui a pouco a gente segue recebendo o Dr. Tiago Afonso. Não saia daí, que é uma pausa bem rápida. Horas 37 minutos, quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Seguimos juntos com o nosso estúdio CBN Cuiabá, recebendo o Dr. Tiago Afonso. Em pauta, Lei Maria da Penha, completando 18 anos. Foi na semana passada, mas a gente coloca o enfrentamento contra todo tipo de violência sofrida pelas mulheres aqui nessa bancada. Participa, manda sua pergunta, já está na minha mão mais uma vez o WhatsApp restabelecido. Manda para cá, 99803-5580. Professor João Edson, a gente falava antes do intervalo, em respeito a você que ligou o rádio agora, que entrou no seu carro, você que se conectou conosco, o senhor fazia um questionamento importante, inclusive citando a iniciativa do deputado Catani, citando o triste caso de feminicídio da filha do deputado Raquel Catani. Então, eu vou pedir para o senhor retomar aí a pergunta, para o doutor responder e assim a nossa audiência compreender na íntegra e participar, deixando a sua opinião, por favor. Fazer um resuminho dela, né? Uma das preocupações que eu tenho é que, historicamente, cientificamente, não há uma demonstração que repressão por si só gera um novo comportamento. Tem que ter repressão e educação. Eu queria que o senhor falasse um pouco, até porque nós temos cheio de gente de ideias milagrosas, ideias imediatistas, ideias muitas vezes vingativas. Vamos fazer isso porque essa pessoa, se existir a vingança, não vai acontecer. E vocês que lidam diretamente com isso, diferente de alguém que lê no jornal, que vê, eu imagino que seja cotidiano, você chega cedo, à tarde, vão dormir com os casos, vocês que lidam do ponto de vista real e estatístico com isso. Qual a sua visão em relação a essa questão da repressão, que é necessária, obrigatória, mas do processo educativo? É por isso, professor, que a lei nossa é considerada uma lei tão efetiva e ela é festejada e aplaudida mundialmente, porque ela ataca em 3 frentes. É evidente que a repressão, a punição, a condenação de agressores domésticos é importantíssima, mas é apenas um pilar através do qual nós vamos conseguir fazer um enfrentamento de forma efetiva. A assistência social, principalmente aquelas mulheres que já tiveram os seus direitos violados por esses homens agressores, também é fundamental. Sim. Uma assistência social que permita que ela possa se reerguer e se livrar de um ciclo de violência praticamente interminável, se tornando independente, tanto no aspecto econômico quanto psicologicamente. Também é importante. Mas, pela experiência que nós temos e pelos estudos que já foram feitos, em números absolutos, a violência doméstica só vai efetivamente decrescer a partir do momento que nós investirmos mais maciçamente em educação. E eu não digo nem em reeducação, eu digo em educação. Porque existe sim uma efetividade em você levar luzes e consciências, tanto a mulheres, para que elas possam se enxergar dentro do ciclo, se libertar e saber os canais de comunicação que ela tem que recorrer em caso de violência. Há sim efetividade quando a gente esclarece dentro daqueles grupos reflexivos aos homens em que situações que ele vai estar sendo um violador dos direitos dessas mulheres, para que ele tome consciência. Mas a eficácia é muito maior quando a gente fala para os pequeninos, para meninos e meninas. Porque o garotinho, crescendo e tendo o seu próprio lar, ele vai ter consciência. Não, isso aqui eu não posso fazer. E a menina, crescendo, e junto com o marido, com o companheiro dela, cuidando daquele lar, ela vai saber, não, a isso aqui eu não posso me submeter.
eu vou denunciar. Sim. Eu não quero viver esse relacionamento tóxico. Então, quando a gente leva luzes para essas crianças, a efetividade é muito maior. E, felizmente, a gente vê uma boa vontade, tanto do município de Cuiabá quanto do estado do Mato Grosso agora, no sentido de fomentar e implementar políticas públicas voltadas, então, à educação de crianças e jovens. Aí sim a gente vai conseguir enxergar a diminuição em números absolutos dos indicadores de violência doméstica. Sim. Na outra conversa que a gente teve lá na bolha, até o senhor citou vamos chamar aqui de parábola, uma parábola muito bonita, indiana, sim, né? Sim. Acho que seria interessante a gente falar sobre ela. A parábola, conta-se, né, que na Índia havia 2 pescadores lá, tranquilamente no final de semana, e de repente eles lá pescando, eis que aparecem 2 crianças do nada, né, vindas assim, caídas de uma cachoeira e se afogando. Evidentemente, né, pessoas humanas sensíveis que eram, largaram as varas e foram lá atrás daquelas crianças. Conseguiram as duras penas, né, apesar de todo o sacrifício, retirá-las e salvar a vida. Ufa, eles festejando, graças a Deus conseguiram salvar essas crianças da morte. Para surpresa deles, instantes depois, eis que caem, não 2, mas 4 crianças. Sim. E eles se desdobram, os 2 conseguem as duras penas salvar aquelas 4 crianças. Mas estarrecidos eles estavam quando eles olharam que não apenas 4 que foram salvas e aquelas 2 anteriores. 8 crianças caíram daquela bendita cachoeira. Eles falaram, a gente não vai conseguir. Mas, enfim, enquanto um pulou na água, o outro foi embora. Sim. E aquele que estava na água falou, poxa, você vai me abandonar justamente nesse momento? Nós temos 8 crianças para tirar. Eu falei, espera aí que eu vou lá em cima, ver quem que é esse abençoado que está fazendo e jogando essas crianças lá de cima. E ele foi, então, conteve aquela pessoa e estancou aquele problema na raiz, na sua origem. Sim. E aí eu indago para as pessoas quando eu conto sobre essa parábola, que efetivamente fez com que essas crianças parassem de cair e perder a vida. Quem são, na verdade, essas crianças que estão, às vezes, sendo salvas e às vezes sendo mortas na água? Quem são elas? Quem é, Marcela? Quem são essas crianças? Se a gente for analisar no contexto do enfrentamento da violência doméstica. Doutor. São as próprias mulheres. Sim. Não, e assim, são as mulheres, eu aqui pensando, são os seus filhos que a gente precisa tocar nesse assunto, Vítimas né? Os indiretas. órfãos do feminicídio Isso. também. E o doutor, eu lembro que na bolha, enquanto o doutor falava, professor, quantas vezes a gente falou do tal do enxugar gelo? É isso. Quantos convidados sentaram lá e disseram, a gente precisa parar de enxugar gelo, precisa haver algo eficiente, né, doutor? E ouvindo a sua parábola é inevitável. E aí o ouvinte, telespectador do Estúdio CBN pode estar pensando, tudo bem, eu fiz uma associação aqui, né, por conta dessa alegoria, dessa parábola e dessa metáfora, e entendi que as crianças são as mulheres. E quem que é o abençoado que estava jogando? Existe uma pessoa, existe uma personificação dessas atitudes de maldade do homem em relação à mulher? Existe. Mas não é um ser humano, é uma cultura. É um comportamento. É uma mentalidade chamada machismo estrutural. E como bem o professor João Edson Enraizado. falou, esse machismo estrutural estratificado, camada por camada, por séculos, e nós vamos vencer isso aí em tempo muito mais breve. Mas para isso a gente precisa investir em educação de crianças e jovens. Professor, deixa eu fazer uma pergunta que eu acredito o doutor também, Thiago, se tem essa resposta. A gente está falando de uma cultura estrutural, enraizado, algo que demanda muita educação, muito trabalho em conjunto para ter resultado. Olhando de forma global, qual é o país, doutor, que nós temos que voltar os nossos olhos, que tem essa cultura muito mais equilibrada? Qual país que tem os números, os índices que a gente pode comparar e falar, não, a gente precisa chegar nesse exemplo, algo que a gente tem aí como um direcionamento de forma global. Professor, o senhor sabe me dizer? Eu vou citar 2 pontas. A maioria das tribos indígenas, a violência doméstica não existe. Que parece um contrassenso, né? E os países cujos índices de educação são extremamente altos. Pensei nisso, países nórdicos, principalmente. Isso. Dá para citar aqui Finlândia, dá para citar Noruega, Dinamarca Suécia. E Nova Zelândia, que é um grande exemplo em termos de qualidade de vida e organização. Se aumenta a qualidade de vida, aumenta o padrão de educação. Por coincidência, Marcela, doutor Tiago e ouvinte, tem um dado, tem um instituto que ele mede a qualidade do ensino nos países. Quanto melhor a qualidade de ensino, menor o índice de violência em todas as camadas. Não é só do feminicídio.
você diminui o índice de violência em todas as camadas. Tá? Já existe hoje esse padrão em termos de medida. Doutor, ouvindo essa resposta, olhando o nosso cenário, o senhor que deve ter audiências quase que todos os dias, né, que se depara diariamente com esse cenário de muitas formas, tendo uma lei que no papel, na teoria, é muito eficiente, tendo os números alarmantes, aonde o senhor entende, ou se está sendo feito paralelamente esse trabalho educacional? Me lembro que nós tivemos uma entrevista muito boa com a doutora Judá e um outro do delegado também, me fugiu a memória, professor, o nome dele, onde fazia um trabalho, um papo de homem excelente. Como é que está caminhando junto à Lei Maria da Penha, aqui no nosso estado, voltando o olho aqui para a nossa paróquia, esse trabalho de educação, esse trabalho, ele é levado também às escolas, esse trabalho cultural, enraizado também. Como é que está caminhando, doutor? Caminha, eu acredito que bem, mas existe espaço para melhora. Os grupos reflexivos, ou seja, o trabalho de reeducação, você retirar aquela educação errônea que principalmente os homens possuem, e substituir por uma educação cidadã, justa e humana, que é algo mais trabalhoso, isso já acontece através dos grupos reflexivos. E já existe uma cultura já estabelecida já há anos dentro do Brasil de se implantarem grupos reflexivos voltados a homens agressores domésticos nos seus municípios. Cuiabá, inclusive, por enquanto nós temos 2. Precisamos avançar e criar mais. Mas se existe uma eficácia dos grupos reflexivos, e se mede, inclusive, que apenas 5% daqueles homens que passaram pelos grupos reflexivos voltam a reincidir e praticar novamente agressões domésticas contra as mulheres, a eficácia em relação àquela comunicação, a orientação e educação feita nos bancos escolares para crianças e jovens é maior. Só 5%, doutor? Desculpa o dado, só para a gente fortalecer. Somente 5% pelas estatísticas, os homens que passam pelos grupos reflexivos voltam a reincidir. Voltam a reincidir. Ou seja, 95% tem efetividade. Tem efetividade. Sim. Então, eles podem até violar outros direitos, praticar crime, mas a agressão e a violência doméstica, eles passam Temos ainda... um exemplo aqui em Várzea Grande, né, doutor? De Sim. efetivo ali de um trabalho que foi feito e diminuiu o feminicídio. Porque o homem que participa do grupo reflexivo, muitas vezes ele está lá naquele processo de lamentação, se julgando injustiçado pela mulher, perseguido. O que eu estou fazendo aqui? Eu deveria estar em casa assistindo futebol, tomando uma cerveja ou relaxando. E eu estou aqui na sala chata, ouvindo o promotor falar sobre esse assunto aqui, ou o delegado. Mas, ao final daquelas etapas e daqueles módulos, eles são os primeiros a erguerem a mão e falar assim, poxa, isso aqui fez com que eu refletisse, me tornei uma pessoa melhor. A minha ex-mulher não quer mais voltar comigo, mas o próximo relacionamento que eu for vivenciar, eu já vou dar um tratamento, dispensar um tratamento diferente para ela. Estamos indo bem, precisamos criar mais grupos reflexivos. Agora, nada se compara à efetividade de falarmos para crianças e jovens. E nisso a gente está contando de um tempo para cá, de alguns meses para cá, com uma parceria muito interessante do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas se tornou um grande aliado. Integrou a rede de enfrentamento junto com outros órgãos e poderes, tanto estaduais como municipais, e passará agora a cobrar dos municípios e do próprio Estado políticas públicas efetivas visando a educação nos bancos escolares. Então, a partir desse processo, sim, a gente vai começar a vivenciar e enxergar a diminuição efetiva através desse trabalho de prevenção, que é tão importante. Inclusive, por sugestão nossa, do Ministério Público, a gente deseja que nas escolas existam, inclusive, não apenas professores capazes de multiplicar aquele conhecimento que fala sobre o respeito aos direitos humanos das mulheres, conscientizando crianças, tanto meninas quanto meninas. Mas também é necessário que tenha nessas escolas, se não todas, mas pelo menos nas principais, pessoas capacitadas na área psicossocial, para que elas possam acolher aquelas crianças que, porventura, trouxeram seus problemas de casa. Porque é muito comum, depois de uma palestra ou de uma fala sobre violência doméstica para crianças e jovens, essas mesmas crianças e jovens nos chamarem num canto e falar assim, eu quero denunciar o meu pai, Sim. eu quero denunciar o meu tio, eu quero denunciar o meu vizinho. A gente precisa de gente para poder fazer, então, um acolhimento daquela criança, considerando a idade, a situação dela de vulnerabilidade de maneira adequada. Então, nisso, a gente precisa avançar, mas, felizmente, a rede de enfrentamento já despertou para isso e agora nós temos parcerias importantes com o do próprio Tribunal de Contas, que vai começar a pegar no pé dos municípios, viu? Para que eles possam... É importantíssimo, tem que acontecer. Aliás, já deveria estar acontecendo. Parabéns ao Tribunal de Contas por se juntar aí nessa rede tão importante. Doutor, o relógio ele avança e aqui nos bastidores, no intervalo,
o senhor falava da importância das medidas protetivas, então ainda há tempo para a gente destacar esse ponto, porque o senhor trouxe números também tão significativos e às vezes quem está nos ouvindo, quantas vezes a gente disse na bolha, né? Está dirigindo e pensando em tomar iniciativa, está angustiada, sabe de um caso, está às vezes precisando ouvir o que o senhor vai dizer agora para tomar uma iniciativa. E para chegar lá, não custa lembrar que nós estamos no momento eleitoral, né, gente? Não vão votar em pessoas que defendem violência ou que cometem violência, seja essa ou seja qualquer outra. Já Vale é um passo a e pena tanto. pesquisar a vida, né? Regressa do seu possível Não vai dar candidato. poder para quem comete Isso, violência isso. ou defende violência. A gente tem um consenso nacionalmente dentro dos grupos de estudo capitaneados pelo Ministério Público de que a medida protetiva de urgência, ela nada mais é do que o coração da Lei Maria da Penha. Ela é algo inovador, sem parâmetro anterior na legislação brasileira, penal, processual penal, nada como isso. Porque a partir do momento que a mulher, querendo ou não um processo criminal, querendo ou não a prisão daquela pessoa, querendo ou não resolver as questões relacionadas ao direito de família dela, separação, guarda, direito de convivência, pensão e tudo mais. Se ela simplesmente desejar, não quero mais que essa pessoa com quem eu convivia, ou com quem eu namorava, ou com quem eu tive um relacionamento de intimidade, ou de familiaridade, se aproxime de mim, num período curto, de 24, 48 horas, o judiciário é obrigado a decidir e determinar que aquela pessoa se afaste. E aí, a partir do momento que essa pessoa toma ciência dessa decisão, e se eventualmente ela desrespeita, a chance de ela ser presa é muito grande. E prisões têm acontecido diuturnamente nesse sentido por conta dessas pessoas, desses homens resistentes. Ou seja, a medida protetiva, por conta dessa decisão célere e rápida que vem do judiciário, ela tem a missão e tem cumprido adequadamente de salvar vidas. Tanto é, Marcela e professor, que estatisticamente a gente verifica que aquelas mulheres que padecem pelas mãos bárbaras dos seus agressores, vítimas de feminicídio, apenas um percentual mínimo delas possuíam medida protetiva. Sim. Na verdade, a maior parte das mulheres, e o exemplo maior é em Mato Grosso. Nós temos até agora, pelo menos até a semana passada, foram 22 feminicídios aqui no estado. Desses 22, apenas 4 delas já haviam registrado ocorrência anterior. E desses 22, apenas 2 possuíam medidas protetivas. É evidente que o ideal era que o Estado funcionasse no sentido de garantir que nem essas 2 viessem a ser vítimas desse ato cruel. Infelizmente aconteceu. Mas para você ver que a medida protetiva ela faz muita diferença em relação à vida e à morte dessa mulher. Nesse momento, quantas medidas protetivas nesse caso existem em Mato Grosso? Olha, são várias. Sim. Porque eu posso dizer para o senhor, professor, são dezenas diariamente. Sim. Diariamente. Inclusive, existe o próprio site do Tribunal de Justiça, porque o Poder Judiciário é quem recebe da delegacia, ou diretamente da vítima, da mulher, os pedidos de medida protetiva. Então, ele, digamos assim, é quem custodia esses dados. Eles têm um site em que eles atualizam em tempo real isso. E é um número astronômico. Eu posso dizer, assim, que em raras vezes, aqui em Cuiabá, não existem menos de 10 medidas protetivas por dia. A maior parte das vezes elas passam facilmente de 10. Esses números, porque a gente vê uma publicidade para quem não quer, uma publicidade muito grande. Medida protetiva não vale nada. A gente vai saber se alguma coisa vale ou não vale na proporcionalidade. Se eu partir do princípio que durante um ano, por exemplo, nós tivemos aí 20 mil medidas protetivas e houve 22 feminicídios, e desses só 2 com medida protetiva, significa que a medida protetiva é extremamente... Esse número que o doutor trouxe, 5% apenas tinham medida protetiva, é um número que, se você for imaginar, né, por conta de 10 por dia, a gente está falando da capital, é algo que... Estamos falando de extrema eficiência. Exatamente. Extrema eficiência. E, doutor, me chamou a atenção na sua fala, em um determinado momento o senhor falou que, normalmente, esse término, ali nos primeiros meses... primeiros. Os 3 primeiros meses. Então, é um alerta importante para essa medida protetiva, porque esses... 90 dias, eles são críticos por conta dessa reação, doutor? Sim, o inconformismo, né? O machismo estrutural faz com que o homem erroneamente se julgue dono da mulher e ache que ela não tem o direito de, por qualquer razão, não querer mais conviver com ele. Se acha dono. Então passa a perseguir de forma sistemática, né? E muitas vezes usando, inclusive, os filhos, para que o desejo dele de reatar o relacionamento aconteça. Então, essas situações realmente fazem com que essas mulheres se tornem mais vulneráveis durante esse período. Lembrando, a medida protetiva, se havia um entendimento nacionalmente, pelos os tribunais, as decisões da justiça, que ela tinha um prazo
para começar e um prazo para terminar, hoje esse prazo não existe mais. Então, enquanto a mulher se sentir concretamente vulnerável, insegura em relação àquilo que o homem com que ela convivia pode fazer, enquanto ela se sentir insegura, ela tem o direito de pedir que seja postergada essa medida protetiva. Então, ela pode durar 6 meses, 1 ano, se houver justificativas mínimas, e ela não precisa de provar também como se prova a prática de um crime. Ela precisa trazer evidências mínimas de que ela tem razão para se sentir insegura. E enquanto isso acontecer, o judiciário é obrigado a manter vigente essas medidas protetivas para ela. Essa fala do senhor foi importante, porque às vezes a pessoa está, não, é um período crítico, eu vou esperar um tempo, não vou pedir a medida agora não, vou aguardar um pouco para ver, né, se melhora. Então, não aguarde, né? E doutor? lembrando, o alerta é importante. E outro detalhe, se antigamente havia uma vinculação, ela quer medida protetiva, então ela vai ser obrigada também a querer um inquérito policial e, consequentemente, um processo criminal e a condenação daquela pessoa. Quantas mulheres aparecem e chegam assim, promotor, é o seguinte, eu tenho até uma consideração ainda pelo meu ex-marido, pai dos meus filhos. Eu não quero que ele seja processado por mais barbaridade que ele tenha cometido comigo, mas também eu quero ter o direito de ter paz. Eu quero ele longe de mim, presencialmente e virtualmente. Nem por aplicativo eu quero ele perto de mim, tendo contato. São coisas distintas. Ainda que ela não queira um processo criminal, ainda que ela não queira resolver de cara a questão relacionada ao divórcio, separação, pensão, guarda, direito de convivência do pai em relação às crianças, ela pode falar assim, eu não quero processo por hora. Eu não quero nem registrar boletim de ocorrência. Eu simplesmente quero ter paz. Quero que a justiça me dê uma proteção, decisão, determinando o afastamento dele e que ele respeite. E ai daqueles homens que não respeitarem, porque a chance de serem presos em flagrante, inclusive pela patrulha que nós temos muito qualificada aqui, que ronda na casa das mulheres que recebem medida protetiva, que é a patrulha da Polícia Militar, patrulha Maria da Penha, a chance desses homens serem presos em flagrante é muito grande. Com certeza. Doutor Tiago Afonso, 15 horas e 58 minutos. Nesse minuto final, eu vou pedir para o senhor ficar à vontade para as considerações finais. Mandar um abraço à doutora Claire, à Tati, a toda a equipe do Ministério Público. A gente tem o maior carinho, o maior respeito, portas abertas sempre aqui. Lembranças de uma construção tão importante. Fique à vontade também para se despedir. Já, doutor, dizendo assim, aqui nessa bancada, esse assunto tem passe livre, que a gente fale mais, que a gente trate a respeito de forma transparente. Essa é a nossa forma de contribuir. Bom, eu pensando aqui, a gente precisa reeditar essa bolha para falar sobre temas relevantes, envolvendo menores, meio ambiente, tudo aquilo que envolve e é caro à sociedade, interessante à sociedade. Sobretudo, falar sobre defesa dos direitos humanos das mulheres, né? Precisamos reeditar. E só lembrando, o Ministério Público está de portas abertas, temos um espaço físico para acolher essas mulheres, que é o nosso espaço Calhandra. Dispomos lá de profissionais, tanto para fazer assistência jurídica, falar sobre o andamento dos processos, como para fazer um acolhimento psicossocial. E, além disso, vou fazer uma propaganda aqui também sobre o nosso observatório, que leva o mesmo nome desse espaço físico que nós temos, o Observatório Calhandra. Então, esses e essas telespectadoras que estão nos vendo, acessem pela internet Observatório Calhandra, que lá vocês vão ter a oportunidade de fazer um quiz, responder um quiz, um conjunto de respostas, de perguntas bem rápidas, através das quais você vai ter uma ideia se você está passando por um relacionamento abusivo ou não. Você vai receber muita orientação através de cartilhas também, você vai ter acesso a dados estatísticos. Lá nós temos, inclusive, um mural de homenagem a essas mulheres que infelizmente padeceram vítimas de feminicídio, ou seja, as famílias foram contactadas e concordaram, cederam a foto dessas pessoas e a gente está contando um pouco sobre a história e a relevância que aquela pessoa tinha para a sua família. E nós temos, então, através desse observatório, uma série de serviços, inclusive orientativos, no sentido de que a mulher possa saber de que forma que ela deve recorrer ao Ministério Público, ao Judiciário e à Delegacia, no caso, se ela estiver sofrendo violência. Obrigada, doutor. Eu vou pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes antes da gente ir embora, porque o WhatsApp deu esse problema, descarregou aqui no vivo, muita gente mandou mensagem. Gilson, um abraço, mesmo secando meu Flamengo, um abraço para você. Dalto também, Luciano, Edivânio, seu Pinheiro, seu Afonso, obrigada. Ele voltou aqui desconfigurado, levei um tempo até conseguir acessar. Então não vai ter pergunta de WhatsApp dessa vez. Não, aqui, ó, agora que eu consegui acessar, o seu Afonso tá bravo, mandou um áudio aqui, vou mostrar para o senhor depois. Não pode, o Afonso, não. Não, mas ele tá bravo com os homens, eu vou mostrar, mandando colocar para trabalhar. Então, sobrou.
Colocou aqui, ó, seu Nelson também, ó, o Júlio César, nosso goleiraço, mas eu sei que o doutor é flamenguista, graças a Deus, então Sim. coloca o seu palpite, vai, doutor, antes da gente se despedir. Olha, para garantir o jogo de volta, 3-0 no mínimo, Marcelo. Ah lá. Coisa boa. Eu tô mais animado do que vocês, que é O flamenguista. convidado, promotor é flamenguista. Tá bom. Meu palpite Ele foi o maior, colocou 4, 4-0. Eu coloquei 2-0. Animados. Se eu fosse vascaína, a Marcela nem me chamaria para ver. Não mesmo. Eu tenho um problema com o vascaíno, Ó, né, Anderson? O Anderson já ajoelhou quando você falou isso. Ai, vambora, mano. Mas o Anderson tá feliz. O Vasco não perdeu hoje. Também não jogou, hein? Só por isso também, né? Professor, mais um dia concluído. Mais um dia. Amanhã a gente volta. Doutor Tiago, leva o nosso abraço ao pessoal que esteve com a gente na